Senhor presidente, demais presentes. Hoje subo à tribuna, utilizando o espaço do grande expediente, para que possa tratar de um tema que acredito ser de grande relevância, que é a realização da Conferência Nacional Popular de Educação, evento que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de maio, em Belo Horizonte. Importante destacar que essa conferência foi uma resposta à desarticulação promovida pelo atual governo federal, né, de Michel Temer, do Fórum Nacional de Educação, que desde a sua instituição no segundo governo Lula, realizou 3 grandes encontros educacionais: a Conferência Nacional de Educação Básica, CONEB, em 2008, e 2 edições da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, em 2010 e 2014. Entre os resultados desses fóruns, figura a construção coletiva do Plano Nacional de Educação, com 20 metas para o desenvolvimento da educação no Brasil. Metas essas que estão sendo prejudicadas a partir do desmonte promovido pelo governo de Michel Temer. Após sucessivos cortes orçamentários e a aprovação da Emenda 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, incluídos os investimentos em educação, saúde e assistência social. O cenário é realmente desalentador. O orçamento do Ministério da Educação para 2018 possui praticamente o mesmo valor do reservado no ano anterior, 107,5 bilhões de reais. O Congresso Nacional chegou a aprovar um recurso adicional de 1,5 bilhão de reais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o chamado Fundeb. Mas esse foi o único item vetado por Temer ao sancionar a Lei Anual Orçamentária no início do ano. O congelamento inviabiliza o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, como o compromisso de universalizar o atendimento de crianças e adolescentes em idade escolar. Na contramão do que se pretendia, as matrículas do ensino médio tiveram queda de 2,5% no ano passado, embora existam cerca de 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, segundo o Censo da Educação Básica de 2017, divulgado pelo MEC no final de janeiro. Em 2016, todos os brasileiros de 4 a 17 anos deveriam estar matriculados. Chegamos em 2018 com 3,2 milhões deles fora da escola e temos 80 milhões de adultos que não concluíram a educação básica. Resume Araújo, da CNTE. Para economizar, o governo federal mudou a Base Nacional Curricular, autorizando os estados a aplicar parte do orçamento em ensino à distância. Mais uma citação de Araújo. Na verdade, a equipe de Temer cogitou liberar até 40% da carga horária total do ensino médio para ser feita na modalidade EAD, inclusive em plataformas privadas. Então, o que nós estamos vendo é um desmonte da educação pública e a abertura de portas, né, para a chamada educação privada, que, nesse caso, significa abertura ao mercado. Em 2000
entre 2000 e 2014, as despesas públicas em todos os níveis de ensino aumentaram de 4,6% para 6%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, conhecido como INEP, vinculado ao governo federal. O PNE previa a elevação gradativa dos gastos até alcançar 10% do PIB em 2020. Agora, ninguém mais acredita na viabilidade do compromisso. O Brasil está preso a um baixíssimo patamar de investimentos até 2037, quando termina a vigência da Emenda 95. Em 2018, os cortes chegarão a 32% em relação ao ano anterior, significando que não será possível atender às metas do Plano Nacional de Educação. Após a consumação do golpe institucional, a nova gestão do Ministério da Educação cortou, em média, 30% dos orçamentos das universidades públicas, comprometendo as despesas correntes e a manutenção e expansão de turmas de graduação e pós-graduação. Rapidamente, temos aqui alguns dados sobre investimentos em educação em milhões. Eu vou destacar alguns que chamaram mais atenção. Em vários itens, nós tivemos a queda do investimento. Mas acredito que é importante ressaltar a educação superior, então, com uma queda de 5%, que pode parecer pouco, mas que a nossa educação superior, é importante destacar, além da formação, né, em graduação e também em pós-graduação e a questão da extensão, ela é responsável pela pesquisa no Brasil. Quem faz pesquisa no Brasil são as universidades federais, são as instituições públicas. Então, quando nós temos uma queda de investimento, isso significa que a pesquisa, que o investimento para que o nosso país possa construir a sua autonomia na área de pesquisa e tecnologia está comprometido. O EJA, num país onde nós temos ainda um alto índice de pessoas analfabetas ou analfabetos funcionais, uma queda de 62% nos investimentos. Na educação básica, 26%. No desenvolvimento científico, né? Então, além da diminuição dos recursos e dos aportes para as universidades públicas, nessa questão específica, uma queda de 14%. A educação no campo, que é um grande desafio, 78%. Embora a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada em dezembro de 2016, estabeleça limites para as despesas primárias da União por 20 exercícios financeiros, é inegável que ocorra um efeito cascata atingindo estados e municípios, seja pela interrupção dos programas e complementação de verbas federais à educação nos estados e municípios. E aí nós temos temos dois exemplos, o Mais Creche, né, que era um programa do governo federal que aportava recursos para a construção de equipamentos à educação infantil, seja o Mais Educação, que era uma complementação de recursos para o atendimento também em tempo integral, ou, né, seja pelas novas legislações estaduais e municipais que acabaram, por assim dizer, pegando carona na onda federal. No estado do Paraná, presenciamos a precarização de contratos IPSS com redução de salários, não cumprimento de data base, reposição e aumento salarial, não pagamento de progressões da carreira, sempre com o discurso da austeridade fiscal e controle de gastos.
mas, por outro lado, toda a situação de desvio de milhões de reais de verbas à educação, que já foram amplamente divulgadas pela Operação Quadro Negro, que ocorreu no governo Beto Richa. Em Curitiba, a implementação da Lei 101 de 2017, que em menos de um ano já apresenta os efeitos nefastos na educação. O não cumprimento da database, a não reposição salarial, falta de profissionais da educação, substituição de profissionais por estagiários, queda de repasse do fundo rotativo e condições materiais precárias em vários estabelecimentos de ensino. E aqui fazemos questão de ressaltar a substituição dos profissionais por estagiários. Eu acho importante nós lembrarmos que até 2016 nós tínhamos os chamados tutores, que eram profissionais de educação, professores que acompanhavam os alunos inclusos e que, pela característica, né, que eles apresentam, em várias situações exige a presença de um profissional que dê atendimento individualizado a esse aluno dentro da sala de aula. Então, além do professor responsável pela turma, que temos aí em torno de 30 a 35 alunos, né, dependendo da série, né, ou do ano, mais precisamente, nós tínhamos, então, até 2016, esse profissional que atendia de forma individualizada essas crianças, esses jovens ou essas crianças, né, que são inclusos e que têm o direito, pela legislação nacional, inclusive, né, a esse atendimento. Então, em fevereiro de 2017, nós protocolamos uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, apontando essa irregularidade na contratação de mais de 400 estagiários por parte da Prefeitura. Então, além do descumprimento das normas da Lei do Estágio, que é a Lei 11.788, e, nesse sentido, nós nos referimos à ausência de supervisionamento de profissionais da área e à falta de compatibilidade entre as atividades exercidas durante o estágio e a grade curricular da graduação dos mesmos, né? O descumprimento, né, da legislação que determina o acompanhamento, né, dos estudantes em inclusão por um tutor, né, que seja um profissional com formação para esse atendimento. Então, o procurador do MPT solicitou informações à administração sobre a existência de poucos profissionais de apoio à inclusão no quadro do município em comparação ao número de estagiários. Então, houve audiência em outubro de 2017 e a Prefeitura apresentou poucos argumentos em contraponto ao que nós enunciamos. Além disso, as entidades representativas SISMAT e SISMUC, que representam os servidores do município, respaldaram a denúncia apresentada pelo nosso mandato. Nós temos tido uma série de reclamações das escolas, dos pais dos estudantes, após a substituição dos profissionais por estagiários. Nós esperamos que essa denúncia se torne uma ação civil pública, porque acreditamos que as funções de locomoção, higiene e alimentação do aluno em inclusão não guarda relação com as atividades envolvidas por profissionais de psicologia e pedagogia em sua vida profissional futura, além, né, do que nós entendemos como direito de cada estudante a ter um acompanhamento por um profissional. Então, para finalizar... 30 segundos.
a nossa luta sempre foi para que profissionais com formação em educação especial atuassem como apoio à inclusão, né? Nós entendemos que o município de Curitiba tem que rever, né, esse encaminhamento e garantir que cada criança receba atendimento especializado por profissionais com formação. Seria isso, obrigada. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria hoje fazer um apelo sincero, um apelo ao prefeito municipal. Lógico que o que eu vou falar não é algo que é culpa do prefeito atual, é algo que vem se arrastando, acho que historicamente, não só em Curitiba, mas algo que acontece em prefeituras do Brasil inteiro, acontece na maioria das cidades. E aí eu enxergo que Curitiba tem a chance de dar um passo à frente. Eu enxergo que o nosso prefeito ele tem como se destacar dos demais, tomando uma atitude em relação a isso. As nossas escolas pedem socorro. As nossas escolas estão num estado lamentável de conservação. Como eu disse, não é algo de responsabilidade exclusiva da gestão atual. É algo que historicamente vem acontecendo nas escolas, uma degradação com o tempo, e isso não tem sido corrigido. Mas em algum momento isso precisa acontecer. Você chega numa escola pública, você não sabe exatamente se aquilo é uma escola do Brasil ou uma escola da Síria, depois da Guerra Civil. É realmente um estado lamentável. Você vai, por exemplo, à escola José Cavalim, que já foi matéria na RPC em diversas ocasiões, e chega a dar tristeza por saber que aquelas crianças vivenciam aquela realidade e crianças de escolas particulares vivenciam um dia a dia completamente diferente. É um estímulo à diferença cada vez maior entre a condição social das pessoas. Não cuidar das nossas escolas é não cuidar do futuro de Curitiba. As nossas crianças, nas escolas que elas têm hoje, elas não têm condições de serem adultos no futuro, conscientes ambientalmente, não têm condições de serem no futuro adultos que vão ter condições de votar adequadamente. São crianças que no futuro não serão boas pessoas no trânsito, e são crianças que têm mais propensão a partir para, por exemplo, inclusive a criminalidade. Não cuidar das nossas escolas significa, então, no futuro, nós termos problemas ambientais, problemas de segurança e problemas, inclusive, no mercado de trabalho, com pessoas pouco capacitadas. Então, o apelo que eu faço à Prefeitura Municipal é que se diferencie, se destaque em relação aos outros municípios e dê um tratamento especial às nossas escolas. Claro que a pavimentação asfáltica, claro que ela é importante. Investir 200 milhões em asfalto é algo, inclusive, louvável. Agora 500 milhões, saltou para esse valor. Agora, seria muito interessante se um valor, não precisa nem tão alto, um valor considerável fosse colocado também na zeladoria urbana das escolas. Imagine só, se não fosse nem os 500 milhões, mas 200 milhões de reais estivessem sendo investidos na reforma das nossas escolas, isso daria cerca de, um pouquinho mais de 1 milhão de reais em cada uma das escolas municipais. Isso promoveria um verdadeiro milagre na educação municipal de Curitiba. Então, o que eu faço aqui é um apelo ao nosso prefeito para que ele tenha um olhar um pouco melhor, mais carinhoso com as nossas escolas, em especial com a estrutura física delas. Os nossos profissionais da educação têm feito um ótimo trabalho. Historicamente, Curitiba se destaca no cenário nacional entre os melhores IDEBs entre as capitais.
mas realmente as nossas crianças se ressentem de uma estrutura física mais adequada para o desenvolvimento integral, cognitivo e psicológico na educação. Então, prefeito, o senhor tem todas as condições possíveis para se destacar entre os prefeitos de todas as cidades do Brasil, dando exemplo para um problema que ocorre nacionalmente, que é a falta de cuidado com a educação. Por favor, nos dê orgulho nesse sentido. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, mais uma vez. Fazendo coro com o que o vereador Euler chama a atenção, e concordo com ele quando ele fala a respeito das escolas, porque eu tenho visitado as escolas também. É uma pauta minha visitar as escolas, e a gente encontra muitas escolas com uma grande deficiência na estrutura do prédio, no telhado, na conservação. São muitas coisas a fazer. E eu estive ontem na Secretaria de Educação, com a secretária Maria Silvia, com a arquiteta Flávia e com o superintendente Oséia Santos, falando a respeito exatamente dessa dificuldade que nós temos encontrado nas estruturas das escolas municipais de Curitiba. E a resposta que eu recebi são 185 escolas, e que o prefeito ele tem se dedicado a fazer essa manutenção. Ele separou algumas equipes para fazer essa manutenção. Mas como são muitas escolas, o trabalho é lento, o trabalho é difícil. Ela me dizia, a arquiteta Flávia, que para fazer um telhado de uma escola, como são muitas que precisam de reparos, são muitas que precisam fazer uma reforma, eles lutam contra o tempo, porque em 30 dias de férias não dá para fazer todas as escolas. Tem escola que eles estão fazendo por sala. Tira as crianças daquela sala, fazem o telhado daquela sala, depois trocam as crianças para outra sala. Então a dificuldade com o tempo de fazer também, vereador Euler, eles têm essa dificuldade, mas que o prefeito, a secretaria tem se empenhado em levar essa manutenção. Inclusive este vereador destinou várias emendas à manutenção de CMEs e escolas do município de Curitiba. Então, quero também engrossar aqui, vereador Euler, com a sua fala, que é importante, dar essa olhada para a estrutura das nossas escolas do município de Curitiba, mas também dizer que a secretaria está empenhada, que o prefeito deu essa missão à secretária, juntamente com as equipes de reformas. Então, com certeza, no futuro, nós teremos aí um empenho maior da secretaria e desse prefeito que também tem dado essa atenção para as nossas escolas. É claro que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tem sido passo a passo e eu tenho certeza que o futuro será melhor para as nossas escolas. Obrigado, senhor presidente. Só fazendo, então, algumas informações, acho que é importante a fala do professor Euler. Ano passado foram gastos 4 milhões de reais em reformas. É um valor que é alto, suficiente para contemplar as necessidades mais urgentes do município, e estarei em contato também com a secretária Maria Silvia para verificar quais as escolas estão nessa situação, se existem essas escolas, quais seriam para que a gente tome as devidas providências. Tenho certeza absoluta de que a educação é a prioridade nesse governo, que tem demonstrado isso através das várias ações, inclusive zerando a demanda da fila de creche de 0 a 4 anos, reabrindo novos CMEs que estavam fechados e reabrindo com crianças lá dentro, que eu considero muito importante. São 12 CMEs que foram reabertos na gestão do prefeito Rafael Greca, e acredito que nós não podemos esquecer desse detalhe.